Saudações a você que carinhosamente nos acompanha nas redes sociais. Meu nome é Leandro Freitas, faço um trabalho de jornalismo na área rural e na área de saúde. Programas com entrevistas com agrônomos, veterinários, produtores, pecuaristas, lavoureiros, enfim, nessa área do agro. E também na área de saúde, com uma parte em psicanálise e em diversas especialidades, principalmente com os profissionais de Pelotas, médicos, nutricionistas, enfim, todos que estão ligados à área de saúde. Qual é o nosso propósito? É criar um endereço que você possa acompanhar vários conteúdos de forma resumida, porque sempre muitos assuntos vão cair no interesse de algumas pessoas. Então, nós estamos aí nos propondo a trazer para a rede social, de forma resumida, uma parte dessas entrevistas. Nós traremos materiais da rádio onde eu trabalho, que é a Rádio Pelotense, e também trabalhos inéditos que nós vamos alimentando aí por esse canal. Eu só peço a você que gosta do trabalho, compartilhe ou se inscreva também no canal e faça a sua curtida, que para nós é bastante importante. É isso aí, obrigado pela sua atenção e se delicie com os materiais que nós vamos daqui para frente alimentando esse canal. Pessoa que é depressiva, ela muitas vezes está num estado adequado, tranquila, daqui a pouco ela mergulha numa depressão. Né? Ou a pessoa que é ansiosa, às vezes tem pessoas que elas são nervosas, e não sei se dá para confundir aquele nervosismo, tudo tem que ser resolvido. Sim. Elas se preocupam com detalhes, né? Sim. Então, isto aí é momentos do dia. Quem é uma pessoa ansiosa, ela tem momentos de ansiedade no dia ou ela tem momentos de vida ansiosa? Tá, né? Isso que eu falei, essa explicação psicológica que eu falei em relação ao transtorno do pânico, né, do ponto de vista psicanalítico, tá? Bom, mas isso que tu tá falando, aí a gente já entraria em outros tipos de depressão, né? A gente entraria no ser e estar ansioso, né? Tem pessoas que são ansiosas e tem pessoas que estão ansiosas, né? Certo. Mas antes disso, a gente tem que diferenciar uma coisa, né? Ansiedade normal de ansiedade patológica, né? Ansiedade é uma emoção que nos acompanha evolutivamente, faz parte da nossa vida, nos auxilia muitas vezes em fazer sinalizações até de perigos, até de ameaças, mas também sinalizações internas, né? As emoções são coisas críticas para o nosso pensar, para o nosso psiquismo, tá? A gente não vive sem emoções, a gente não tem como anular as nossas emoções. Emoções são importantíssimas, né? O que acontece é que algumas vezes as nossas emoções, elas estão distorcidas, tão exacerbadas, né? E aí a gente poderia falar nesse contexto de emoções, de ansiedade patológica, ansiedade persistente. O ser ansioso, né? O ser, uma pessoa que persiste com muita ansiedade, né? Que reage à vida de uma maneira exacerbada, exagerada, né? Bom, a vida é cheia de problemas, cheia de coisas, né? A gente resolve alguns problemas, vão surgindo outros. E normalmente a pessoa que é ansiosa, assim, alguns conhecidos, né? Ela de um problema, ela faz quase uma confusão. Se acredita que a ansiedade também tem um componente genético, tá? Tá? Entre 20% e 30%, tá? Porém, a questão das vivências, da criação das pessoas, né? Dos primeiros anos de vida, do ambiente em que a pessoa foi criada, do modelo para resolver problemas da vida, né? Qual é o modelo para resolver problemas da vida? Eu vejo a minha mãe assustada porque não vai conseguir terminar uma tarefa doméstica a tempo, porque o almoço não vai ficar pronto, assustada porque surgiu um problema na casa, na família. Vou exagerar.
mais que isso, eu vejo a minha mãe desesperada, em pânico, ou meu pai, né? É óbvio que isso, de alguma maneira, é um modelo para resolver problemas, um modelo para enfrentar a vida, que pode se internalizar na minha pessoa, e eu posso ser uma pessoa que vou ter uma entidade psíquica, psicológica, chamada ansiedade generalizada, em que eu vou reagir... Frente a uma dificuldade, tu faz um vendaval. Um vendaval, né? Tá? E, por outro lado, existem pessoas que vão passar por um determinado problema de vida, um determinado estressor psicossocial, e vão enfrentar uma ansiedade situacional, né? E essas pessoas podem se beneficiar daqueles remédios tarja preta, usados com parcimônia, com cautela, durante um período, tá? O grande problema dos tarja pretas, né, que em geral são os benzodiazepínicos, né, diazepam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, que são usados para ansiedade e são usados como remédios para dormir, né. O grande problema é a tolerância, a necessidade de doses cada vez maiores, né, e outro é a dependência. A pessoa se casa com o remédio, né. Sim. Se casa com o remédio. E aí, em pessoas mais idosas, o que a gente acaba vendo, né? Esses remédios, não só nas pessoas idosas, mas também eles afetam um pouco a mobilidade, eles afetam a cognição, o pensamento, deixam a pessoa um pouco esquecida, tá? Mas eles são úteis, eles podem ser usados dentro de um contexto médico, dentro de um ambiente assim. O grande problema é talvez o mau uso deles. Não é o uso deles, é o mau uso. Existe aquela situação, uma pessoa quer dormir e não consegue dormir porque ela está pensando numa coisa, né? Tem alguma dificuldade na escola, tem alguma dificuldade no trabalho, aquilo consome, né? E chega no travesseiro, tu fica pensando, né, projetando coisas, e o sono não vem, não consegue descansar, né? Existe exemplo, independente, porque esses medicamentos que muitas vezes se usa, eles são de uso contínuo, né? Ele tem que estar usando ele permanentemente para ele fazer todo efeito. Mas aquela pessoa que está ansiosa naquele momento, tem alguma coisa a fazer, tomar algum remédio para aquele momento só, porque a pessoa vai tomar alguma coisa para dormir. Bom, ela dorme, mas o problema está nele, né? Pode-se fazer um uso eventual, um uso esporádico, né, da medicação. Pode. E existe uma outra classe de medicações, né, que não são tarja pretas e são usados para dormir, né? O principal representante dessa classe é o zolpidem, tá? Que ele também induz a dependência e tolerância. E aqui não estamos sugerindo, né, a pessoa a usar, e sim a consultar. Isso. Ninguém vai usar um medicamento sem um acompanhamento profissional. Algumas vezes problemas de ordem emocional ou transtornos psiquiátricos podem ser a causa das insônias, tá? Insônia, aí a gente abriria um outro capítulo, poderíamos fazer um programa aqui só sobre insônia, né? Existem problemas físicos que dão insônia, né? Existe a apneia do sono, existem outros problemas de ordem física que também atrapalham ao dormir, sabe, né? Misturando, obesidade, misturando assuntos, né? Eu acho que para quem não aconteceu isso, quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Quem já não aconteceu isso, de você estar se preparando para uma prova, vou pegar o exemplo de uma prova, né? E aquilo está na sua cabeça martelando, daqui a pouco está se confundindo tudo que você achava que sabia, né? E daqui a pouco você quer lembrar alguma coisa e não consegue lembrar.
mas uma noite bem dormida, no outro dia parece que você, né, tem uma clareza de pensamento. Correto. Então, você não consegue dormir, né, descansar o equipamento eletrônico que você tem, vamos dizer assim, e aí não consegue ter solução. O sono, ele é uma solução para a ansiedade? A pessoa acorda, normalmente ansiosa, ela acorda melhor do que ela dormiu? Não, o sono não é um tratamento para ansiedade, porém, o sono é algo fundamental, né? Fundamental para a nossa fisiologia, para o nosso funcionamento do nosso corpo, para a nossa memória, né? As pessoas que não dormem bem, elas têm consequências físicas, né? Algumas pessoas com algumas doenças do sono têm uma mortalidade cardíaca maior, né? E tem uma consequência bem grande de uma série de outros problemas físicos, né? O que acontece assim com a ansiedade, né? Agora tu me deste um gancho para mim falar sobre uma outra coisa, né? Sobre que a ansiedade ela não é só tratada com remédios, né? Existe uma série de medidas não farmacológicas, algumas muito simples, né? Existe uma série de coisas, desde terapias, psicoterapias, medidas educativas, treinos de respiração e relaxamento, yoga, meditação, né? Tem um tipo de meditação específica hoje em dia que é muito estudada, que se chama mindfulness, que é muito interessante, ela é bastante resolutiva, né? Existem muitas maneiras, a atividade física tende a diminuir certos quadros de ansiedade, tá? A própria oração, muitas vezes, a oração, se a gente tomar como uma forma de meditação, pode reduzir alguns tipos de ansiedade, né? Desde algumas coisas, como a mudança de pensamento, né? A alteração de algumas crenças, algumas coisas. Ou seja, existem muitas maneiras de se tratar a ansiedade e também da própria pessoa fazer algum tipo de autotratamento, mesmo que sintomático, mesmo para a pessoa se acalmar um pouco, sabe? A única saída não é o remédio, tá? A única saída também não é a resolução de conflitivas psicológicas. As conflitivas psicológicas, muitas vezes, elas vão indo, vão se acomodando, né? Mesmo dentro de um tratamento, né? As coisas não ocorrem do dia para a noite, né? Mas existem muitas coisas que se pode fazer, coisas, vamos falar assim, naturais, não farmacológicas, que possuem efeitos, né, sobre a ansiedade, né? Sim. E o uso de uma droga que é legal, que é a bebida, né? A pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a usar bebida, doutor? Tem uma tendência. Não necessariamente, tá? Mas existe essa tendência, tá? E isso pode ser complicado, né? Porque daí é um pulinho, né? Um pulinho para mim começar a abusar do álcool, né? E é um pulinho para dali a pouco a pessoa se tornar um dependente de álcool. Porque a gente pode ser dependente de uma droga pela questão química, né? Que a droga permite. E aqui, qualquer droga, tanto lícita como ilícita. E a droga também pode ser, entre aspas, o nosso remédio, né? Que não é para ser o remédio, não é para ser assim, né? Mas a pessoa pode se medicar com a droga, né? E isso é uma situação que, na verdade, encobre que a pessoa tem que tratar seu problema de base, né? Sim. Seu transtorno psiquiátrico, seu problema emocional, psicológico, sua ansiedade, seus sabores, né? O caso da droga lícita, né, e do medicamento, me parece, né, doutor? Se você começa a usar a bebida para enfrentar a sua ansiedade,
daqui a pouco você vai precisar também da dependência química que a bebida Sim. impõe, né? Sim. E aí aumenta a dose dessa bebida. Sim, E no fim, o seu problema não é mais ansiedade, mas é a dependência E química. aí começam os problemas da bebida, né? Aí começam os problemas da bebida, que os nossos ouvintes sabem, que as pessoas sabem, né? Né? O cigarro também tem um efeito sobre a ansiedade também, né? Sim. O cigarro, tanto pela questão química dele, os receptores do cérebro que ele age, e também pelo movimento de respirar, né? Algumas vezes a pessoa se sincroniza a sua própria respiração e isso a acalma, né? Existem técnicas de respiração também para controlar a ansiedade, né? E melhor que as técnicas de respiração são as técnicas de relaxamento, né? A meditação, ela inclui tudo isso, ela inclui a respiração, ela inclui, de certa maneira, o relaxamento, né? Através de um trabalho mental, né? Nós, a nossa cultura aqui ocidental, isso não é muito trabalhado, a gente não sabe, de maneira geral, fazer meditação. Doutor Luiz Felipe, me permita eu inserir um ouvinte, né? Algum questionamento que vai ser feito. Alô, bom dia? Pois não. Bom dia. Pois não. Estou acompanhando o programa aí, tá muito bem. Olha só, duas coisas, assim. Primeiro é que a experiência que eu tenho, assim, não só a minha, mas até de acompanhar outros, assim, eu não sei se é em todos os postos da cidade, mas, assim, há uma grande facilidade, assim, não sei se é esse termo, assim, dos médicos dos postos de saúde indicarem ansiolíticos, assim, sabe? O clonazepam, assim, esses mais comuns, assim, que rodam na rede, assim, sabe? Eu já aconteceu comigo, assim, de me indicarem, enfim, e eu costumo acompanhar, assim, sabe, de pessoas, assim, que eu acho que é uma oferta muito grande por parte dos médicos de posto de saúde, assim. Eu não sei se é em todos, mas pelo menos aqui nesse navegante aqui que eu acompanho, ele é bem assim, né? Então eu acho isso um problema, assim, né? Uma outra coisa, assim, quando eu tive problemas, assim, de ansiedade, principalmente quando parei de fumar, e eu acabei amenizando bastante, assim, né, e fazendo até revezando, né, com ansiolíticos, assim, exercício físico, corrida, enfim, e tal, e hoje eu já não uso nenhum ansiolítico, né, e optei pela corrida para substituir, né, ansiolíticos, assim, com um resultado muito bom, assim, hoje não tem problema nenhum, assim. Tá? Perfeito. Tá, daí eu queria deixar essas duas questões, assim, eu acho que é uma oferta muito grande, assim, Claro. para a população, assim, sabe, de graça, assim, sabe? Não é nem das pessoas ir na farmácia comprar. Esses remédios são dados nos postos de saúde. Tá, muito agradecido pela sua participação. Tá, continua acompanhando aqui. Forte abraço. Eu tenho para mim que ele coloca um outro lado, né, que eu acho interessante, porque também se consagra um tratamento, mas as pessoas também buscam. É verdade. Não é só... É verdade. Bom, interessantes considerações que o ouvinte, a percepção do ouvinte, né? Uma das coisas é isso que a gente estava comentando, né? Tem medidas não medicamentosas, não farmacológicas para tratar a ansiedade, né? Um exemplo são as atividades físicas, tá? É óbvio que dependendo do transtorno, dependendo do nível de ansiedade, você não vai conseguir resolvê-lo com atividade física. Mas a atividade física pode ser um coadjuvante, um auxiliar, né? Algo bem interessante. Corrida, caminhada, uma caminhada prolongada, né? O que acontece na atividade física, né? O corpo libera uma série de substâncias, né? Beta-endorfinas, aumenta BDNF, né? Esse BDNF é uma substância que vai agir sobre os neurônios, né? Então, muda todo o funcionamento do cérebro, né? Tem uma série de substâncias benéficas, né? Então, seria interessante as pessoas... Alguma atividade... não precisa necessariamente ser uma corrida, né? Muitas pessoas não vão conseguir correr, não tem uma estrutura física, articular para isso, né? Mas começar com caminhadas mais prolongadas, claro. 20, 30 minutos, né? E isso que o ouvinte falou, essa questão seria de uma hipermedicalização, né? Muito que se discute, né?
o que a gente vê, né? A minha percepção, né? Eu acho que a questão primeiro é se fazer um diagnóstico do problema da pessoa, tá? Eu acho que primeiro já se começa por aí, né? Uhum. Fazer um diagnóstico, né? O que a pessoa de fato tem, depois a gente se perguntar por que tem, né? Claro, o nosso sistema de saúde, ele também é muito complicado. A gente sabe que... Eu tenho para mim que tem ouvinte na linha, Rubem? Tem ouvinte na linha? Então vamos ao ouvinte e já ampliamos. Alô, bom dia? Pois não. Bom dia. Fique à vontade, amigo. Eu assim, eu tenho 63 anos. Aí eu tive também uns 4 anos atrás, assim, problema, assim, acho que nervoso, estado nervoso, assim, eu não conseguia dormir. Não conseguia comer, né? Aí fui no médico, até fui no postinho. Aí ela receitou o sertalino, o diazepam, eu tomo meio. Só que daí 2 anos eu parei de tomar o sertalino. Eu comecei a me sentir bem, parei. Falei com o médico, aí só tomo o diazepam meio para dormir. Esses tempos até eu estava pensando em parar. Aí vou deixar no ar aí pro médico para ver se eu tentar dormir se é possível eu parar. E certo. Sobre o suposto, hoje em dia é muito difícil de tu conseguir um psiquiatra. Mas eu acho que nos postos são bem atendidos. Se o médico for, que a gente contando bem o que se passa, o médico também, ele, mesmo sendo clínico geral, eu acredito que ele tem como passar, né, a gente conversando bem, explicando que tem. E está muito bom o programa aí. Tá ótimo, muito obrigado pela sua pergunta também, né? Tá bom. Doutor. Caro ouvinte, eu não posso falar especificamente no seu caso, na sua situação, mas eu acho que a ideia de você consultar um clínico, né, é bem interessante. Consulte um clínico, né? A princípio, em linhas gerais, sim, eu acho que a princípio estaria pronto para parar o remédio, né? Mas consulte, tem que analisar seu caso, etc. Como eu falei, o ideal dos tarjas pretas é um uso temporário, ocasional. Sim. Mas em pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos, muitas vezes você não consegue fazer isso. O remédio, o tarja preta, acaba virando parte do tratamento, tá? Bom, doutor